nunca acontece? Quem faz isso é o funcionário da manutenção. Tanto que tem o funcionário da manutenção que ele cuida não só da questão da máquina roçadeira, mas da parte hidráulica, da parte elétrica. Imaginar que isso seja uma laborterapia seria uma piada de mau gosto, porque isso não tem nada de laborterapia. Isso tem mais a ver com o trabalho escravo, que o sítio, a chácara, precisa de alguém para parar o mato, e pega uma pessoa que está ali internada para fazer esse tipo de trabalho gratuito. Nessas imagens, um paciente lava o banheiro. Alguns não têm chuveiro e nem pia. São quantos banheiros que não tem chuveiro aqui? Tá? Só nessa ala, desse quarto da frente, só sei lá que são 3 banheiros. 3 banheiros sem chuveiro. Sem chuveiro. Não tem porta não esse banheiro? Não tem, quer entrar? Não. Os banheiros aqui são adequados? São adequados, todos têm toaletes adequadamente instalados com bacias sanitárias, lavatórios, chuveiros elétricos e box. Segundo a informação, os banheiros estão sem chuveiro, outros sem porta e outros ainda sem torneira na pia. Negativo. É claro, pode uma vez ou outra eventualmente quebrar e até reparar, levar-se um pequeno período aí durante o dia, mas o reparo é feito tanto que a parte de investimento, dá uma olhada na cor da piscina, tá chovendo há 4 dias. Tá limpa. Você entendeu? Não tem porta não esse banheiro? Não tem, quer entrar? Não. Só a cortina aí, né? Isso aqui não é comunidade terapêutica, não é clínica, não é nada. Isso aqui é quase prisões, é quase um mini hospitais psiquiátricos do século passado no Brasil. Eu posso dizer que eu fiquei preso por muitas vezes. Quando a energia acaba lá, é trancado todo mundo sem data para voltar. E o quarto que eu tava, o banheiro estava interditado e não tinha nem água. O que é que eles determinam que o paciente fale? Não fale. O senhor sentiu que seu filho não podia não montar? Senti. O que estava acontecendo? No mesmo momento, falei, vamos embora. Bora daqui. O senhor chegou a pedir para ficar sós com seu filho? Sim. Sim. Qual foi a resposta? Não pode. Não podia. Eu toquei eles de perto. Eu sou um pouco fala, o que vocês estão fazendo aqui? Toquei eles. E quando o seu filho tentava falar algo, o que acontecia? Eles já olhavam, né? É verdade que os familiares que vêm aqui visitar os pacientes, eles são monitorados nas suas visitas? Não, na verdade, a primeira visita é uma visita assistida, é diferente de ser Mas monitorado. eles são vigiados, monitorados? Não, ele é assistido por uma psicóloga. Às vezes não deveriam ter liberdade para Mas conversar eles têm essa com liberdade. os pacientes Eles internados têm aqui? até porque depois eles ficam no momento individual deles. Eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar do crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal. O conteúdo dessa aula será o seguinte: primeiro, considerações iniciais, depois, sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa e, por fim, as formas qualificadas. Bom, o artigo 148 ele fala assim: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Então, primeiro, considerações iniciais, né? A norma do 148 do Código Penal tutela a liberdade de locomoção do ser humano, vale dizer, o seu livre-arbítrio, sua vontade de ir, vir, ficar ou permanecer onde bem entender, sem intromissão de quem quer que seja, né? Daí, né, porque o crime análise está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal. Com relação aos sujeitos do crime, né, pode ser sujeito ativo do crime qualquer pessoa, sendo um crime comum. Então, com relação ao sujeito ativo, o crime é comum. Já com relação ao sujeito passivo, segundo parte da doutrina, somente pode ser aquela pessoa que tem a capacidade
de ir e vir livremente, não se incluindo em tese os paralíticos, né, as pessoas que são tetraplégicas, né, paraplégicas, os portadores de doença grave ou aqueles que não têm compreensão do que vem a ser a liberdade. Tá? Então, por exemplo, um bebê de tenra idade, muito pequeno, assim, existe uma discussão se ele pode ser objeto ou não de sequestro ou cárcere privado, porque ele não teria liberdade de ir e vir. Tá? Então existe uma questão bastante discutível nesse ponto. Mesma coisa a pessoa em coma. Né? A pessoa em coma, ela pode ser objeto de sequestro ou cárcere privado? Né? Ela não tem liberdade. Né? Então tem uma discussão com relação a essas pessoas, tá? Com relação ao sujeito ativo. Pô, o tipo objetivo. A conduta objetiva corresponde ao verbo privar, ou seja, reduzir total ou parcial impossibilidade à liberdade de locomoção da vítima, que se vê, em maior ou menor grau, impedida do seu direito de ir e vir, não conseguindo se desvencilhar do sequestrador, sem que ocorra perigo pessoal. Então o que acontece? O verbo aqui é privar, né, no sentido de que o indivíduo tem sua liberdade privada, certo? E a privação da liberdade da vítima, olha o Google falando, né, o Google até me ouviu agora, né, a privação da liberdade da vítima, segundo o norma do artigo 148, far-se-á mediante sequestro ou cárcere privado. Então sequestro e cárcere privado são duas coisas diferentes, tá? Então, quer dizer, você tem lá a privação, que significa cercear de alguma forma a liberdade, o direito de ir e vir do indivíduo, e esse cerceamento se dá pelo sequestro ou cárcere privado. Na prática, né, eles não ostentam diferenças relevantes, já que a gente vai responder pelo crime análise. Todavia, a doutrina cuidou de diferenciar as formas de privação de liberdade da vítima. Então, entende-se por sequestro a privação da liberdade que não implica confinamento da vítima. Exemplo, manter a pessoa em uma casa, em uma chácara, em um apartamento, sem que a vítima consiga se desvencilhar normalmente do sequestrador. Então, o sequestro tem o lugar é um pouco maior. Tá? Já o cárcere privado traduz a ideia de privação da liberdade da vítima em local fechado, havendo, portanto, o confinamento. Exemplo, manter a vítima numa cela, num quarto, num buraco, etc. Então, o cárcere privado, a diferença entre sequestro e cárcere privado diz respeito ao local, né, ao tamanho do local, a forma como a pessoa tem sua liberdade privada. E podemos dizer, seja no tocante ao sequestro ou ao cárcere privado, que ambas as formas de privação da liberdade de locomoção da vítima implicam a existência de violência, já que só a privação da liberdade implica numa violência em si. Tá? Então você tem um certo ato de violência aqui, porque a doutrina considera que a privação da liberdade da vítima em si já configura um ato de violência. Agora, com relação ao tempo de privação da liberdade, o tempo de privação da liberdade da vítima não é previsto em lei como elementar do tipo. Porém, a doutrina e a jurisprudência divergem a respeito, entendendo-se que a curta privação já é suficiente à caracterização do crime, ou que, nesse caso, não se pode falar no tipo penal em comento, configurando constrangimento ilegal. Então tem duas doutrinas, né? Uma fala que qualquer privação da liberdade, ainda que por tempo irrisório, ínfimo, já configuraria o crime, e outra diz que não, que teria que haver um tempo maior de privação da liberdade. No mais, né, é importante notar que a pessoa cuja liberdade pessoal já esteja limitada pode ser vítima do crime em comento, desde que lhe impõe uma restrição mais severa ao direito de ir e vir. Então, mesmo a pessoa que está presa ou que tem sua liberdade privada, mas que mesmo assim tem algum grau de autodeterminação, pode ser vítima desse crime. Assim, responde pelo direito de cárcere privado o preso que, dentro da mesma cela, amarra as mãos ou os pés de outro detento, por exemplo, certo? Tipo subjetivo. É um crime doloso, se a finalidade... Importante, tá? Que o crime é doloso, a gente tem que ter a consciência e a vontade de praticar o crime. Porém, se a finalidade do agente na privação da liberdade da vítima for o recebimento de alguma vantagem, seja dinheiro, vantagem pessoal, vantagem sexual, etc., nós estaremos diante do crime de extorsão mediante sequestro, que é um crime contra o patrimônio. Então aqui, nesse caso do sequestro cárcere privado comum, é o sequestro e o cárcere privado por si mesmos. Se o indivíduo tem a intenção de receber dinheiro ou alguma outra vantagem com esse sequestro ou cárcere privado, ele vai responder por um crime muito mais grave, chamado extorsão mediante sequestro, que nós vamos estudar quando estudarmos os crimes patrimoniais. Depois, consumação e tentativa, né? Consuma-se o crime
no momento em que a vítima é privada da sua liberdade de locomoção total ou parcialmente. É um crime material. Tá? Então a vítima tem que ser privada da sua liberdade para que o crime possa se consumar. Além disso, é importante destacar que é um crime permanente. Ou seja, somente tem fim quando cessar a privação da liberdade da vítima. Então, um crime de natureza permanente, a execução, o crime permanente é aquele que a execução se prolonga, se protrai no tempo. E o sequestro é o grande exemplo de crime permanente. Logo, admite prisão em flagrante do sequestrador, enquanto mantiver a vítima sequestrada ou em cárcere privado. Daí uma questão muito importante que a OAB pergunta, gosta de perguntar, especialmente na primeira fase, é no caso de sobreviver legislação mais rígida a respeito do sequestro no cárcere privado, impondo, por exemplo, pena mais grave ao agente cometer o crime, será aplicada mesmo em prejuízo do réu. Isso porque estamos diante, como já dissemos, do crime permanente que se protrai no tempo pela vontade do agente. Então, nesse caso, mesmo que venha uma pena mais grave, ela vai ser aplicada para o réu, porque o crime ainda está em execução, ele está em andamento. Tá? Isso é uma pergunta que eu gosto de fazer. Mesmo se vier uma pena mais branda, lógico que vai ser aplicada também, inclusive porque a pena mais branda é a retroagem. Mas se vier uma mais grave, nesse caso específico do crime permanente, ela é aplicada. E essa é a grande questão aqui. Então, o entendimento da súmula 711 do STF, que diz a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tá, e pelo fato do sequestro, o cárcere privado, ser considerado crime permanente, nada mais justo do que o agente ser mais gravosamente punido por legislação superveniente ao momento em que a vítima foi arrebatada, se ainda assim a mantiver com sua liberdade restringida. Daí, formas qualificadas, A razão do parágrafo 1º do artigo 148 do Código Penal traz as formas qualificadas do crime de sequestro cárcere privado nas seguintes hipóteses. Primeiro, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos. Tá? Depois, se o crime é praticado no dia de internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Depois, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Então, durar mais de 15 dias é pelo menos 15 dias e 1 hora, passar o lapso temporal de 15 dias, se o crime é praticado contra pessoa menor de 18 anos ou se o crime é praticado com fins libidinosos. Daí, nesse caso, se os fins libidinosos são executados, por exemplo, o ato sexual, o agente também vai responder por estupro em concurso com o sequestro do cárcere privado. Já a situação prevista no parágrafo 2º, a pena varia de 2 a 8 anos de reclusão, se em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, a vítima experimenta grave sofrimento físico ou moral. Tá? Aqui é quando a vítima experimenta um sofrimento físico ou moral acima do normal, que ultrapassa o mero sequestro. Então, se os indivíduos de alguma forma, por exemplo, privam a vítima de comida, deixam ela sem comida, deixam ela sem ir no banheiro, deixam ela sem dormir, fazem algum tipo de meios para ela não dormir, para ficar em pé, quer dizer, causa um sofrimento grave dela, a pena vai sofrer um aumento e, dependendo do caso, da intenção do agente, pode eventualmente até configurar o crime de tortura. Tá? Isso é muito importante. Tá? Eventualmente pode ser que o sequestro se transforme na tortura. Mas, em regra, não vai ser só o sequestro nessa forma qualificada, com pena de 2 a 8 anos, se houver um grave sofrimento físico ou moral